Vamos lá. Já faz um tempo que eu tô enrolando para começar esse canal, né? Eu tô enrolando já faz alguns meses, mas enfim, vou aproveitar a deixa do play-in, que vai começar hoje na NBA, para começar o canal. Já derrubei aqui, já comecei legal. O play-in, para quem não tá ligado, é o seguinte: antes na NBA classificavam os 8 primeiros de cada conferência. A partir de 2021, classificam direto os 6 primeiros para o playoff. Do 7º ao 10º colocado, eles jogam uma repescagem, uma fase preliminar. E nessa fase é bem simples: o sexto pega o sétimo, o sétimo pega o oitavo e o nono pega o 10º. O vencedor do sétimo e o oitavo vai para os playoffs e pega o segundo melhor da conferência. E o perdedor pega quem passar no confronto entre o nono e o 10º. E aí eles se enfrentam para classificar para os playoffs. Vamos falar dos jogos de hoje e os jogos de amanhã. E tentar falar um pouquinho de cada jogo e prever mais ou menos como é que vai ser. Vamos começar pelo 76ers e Orlando Magic. O Orlando Magic, para ser honesto, eu esperava que classificaria com tranquilidade para os playoffs, né? Achei que era um time que ia evoluir mais e simplesmente não conseguiu. Eu achei que faria mais ou menos a campanha um pouco abaixo, na verdade, né? Que os Pistons fizeram na evolução de uma temporada para outra. Mas é um time que oscila muito. E eu acho que isso fica bem sintetizado na figura do protagonista, na figura do banqueiro, que ele é muito talentoso, mas falta eficácia. Ele em uma noite te entrega 30 pontos e no próximo jogo ele te entrega 8. E falta corpo ainda pro time, mas mesmo assim eu esperava que evoluísse mais. Mas nesse jogo em específico de play-in, eu acho que passa. Eu acho que ganha do 76ers, porque, olha, poucos times maltratam tanto o seu torcedor contra o 76ers. O time conta basicamente com o Embiid. O resto do time é muito limitado quando ele não está. O Embiid influencia não só na partida, obviamente, como também nos seus companheiros. Ele é aquele cara que puxa quem está ao redor para cima. Para se ter uma ideia, com ele o aproveitamento do time é de 63%. Sem ele cai para 47,7%. É uma diferença assim absurda. E hoje acaba sobrando tudo pro Tyrese. Eu não acho ele um jogador ruim, mas para levar um time para os playoffs e não se sabe quanto tempo o Embiid vai ficar fora por conta de uma apendicite. Não foi nem uma lesão jogando. O cara teve uma apendicite, cara. É muito azar pros 76ers. Talvez outro time que sofra tanto é só o New York Knicks. Então eu acho que o Orlando leva com facilidade, não dependendo de uma noite mágica do banqueiro. Eu acho também que o Drummond vai ter um espaço confortável para atacar o garrafão do 76ers e tende a levar com tranquilidade para se classificar para os playoffs. Ainda no mesmo lado da chave, né, digamos assim, Hornets e Miami Heat. O Heat, por mais que chegou na final recentemente, acho que foi em 2023, é o quarto ano indo para os playoffs, né? Pro play-in, né? E beleza, o Tyler Hero faz uma boa temporada, o Mitchell também, tem o Andrew Wiggins, mas o Adebayo tá abaixo. Tirando aquela noite mágica, né, de 83 pontos, quebrou o recorde do Kobe, não vai muito longe, né, cara?
a média dele até aquele jogo, se eu não me engano, era de 19 pontos. Eu acho que se esse confronto fosse em outro momento, o Heat conseguiria ganhar, porque o Hornets largou muito mal. O Hornets dependia muito do Lamelo, e o Lamelo tinha uma dificuldade de amadurecimento mesmo. Ele, da onde pegava a bola, jogava, em momentos de dar o passe ele driblava, em momentos de ser individualista ele tentava passes forçados ou errados, parecia um rachão, na verdade. Parecia, sei lá, cara, era muita decisão errada. Era muita decisão errada. E ele amadureceu muito, cara. Ele. Estranho falar isso para um cara tão talentoso quanto ele, mas quanto menos ele ficou com a bola, ele mais ajudou o time. Ele deu espaço pro Brandon Miller e principalmente pro Kunkinupple, e os dois cresceram muito. E o Lamelo nessa também. Ele se tornou mais eficaz e ele não precisa agora carregar o time inteiro. O Kunkinupple com certeza vai ganhar o calor do ano. Eu acho muito improvável, de repente, que alguém roube essa posição dele. Muito se fala do Cooper Flag também, mas acho que o Kunkinupple caminha não só para ganhar isso, mas também bater o recorde do Steph Curry como o novato com mais cestas de três, se é que já não passou. A última vez que eu vi estava próximo, né? Eu acho que essa juventude do Hornets e o final da juventude do Lamelo caminham para finalmente dar uma classificação para o Hornets. Faz 10 anos que eles não jogam playoffs. E aí acredito que o Miami vai ficar de fora e teremos depois um Hornets e 76ers. Que aí já tenho minhas dúvidas se o 76ers não consegue passar, porque se o Joel Embiid volta, muda totalmente o confronto que se projeta, né? Na outra conferência, a gente tem os Suns e os Blazers. O time de Portland é um time jovem, tá tentando se encaixar. Acho que o Lillard vai fazer muita falta para esse jogo, pelo menos até a última vez que eu vi, ele constava de fora da partida. E então eu coloco o Suns como favorito, não só por isso. Eu acho que esse é um confronto até mais fácil de analisar, mas o Suns se livrou do Duran e o time sobreviveu, caminhou, a vida continuou, né? A equipe se reinventou. Eu acho que o Booker precisava desse espaço para ser o protagonista. É a quinta vez que ele vai pro All-Star. E apesar do Brooks ter todos o Dylan Brooks ter todos os problemas dele, a equipe melhora com ele. Ele tem 57% de aproveitamento, quer dizer, a equipe tem 57% de aproveitamento quando tem ele e cai para 50%. Claro que não é um número tão assustador, não é um time que depende dele, mas principalmente em jogos assim de play-in, play-off, ter um cara decisivo, um cara com trash talk, eu acho que é essencial, principalmente contra um time, os Blazers, né, que é um time muito jovem. Eu não sei se a molecada vai aguentar essa pressão de ter um cara tão insuportável, um cara que tira o LeBron do sério, né? Então eu acho que o Blazers vai cair já nessa primeira rodada e depois vai pegar quem passar de Clippers e Golden State, que é um jogo muito nivelado, cara. Eu fico muito na dúvida de quem vai passar, porque ambos são sombras do que poderiam ser, né? O Clippers se reinventa no meio da temporada, ele se livra do Zubac e depois do Harden, acho que foi depois do Harden. O Harden meio que caiu para cima, né? Saiu de um time de play-in para um time de playoff, e o Cleveland tem tudo para brigar bem, não para ser campeão. Acho que lá para frente vai fechar ali entre San Antonio Spurs, ou KC. Torço para que o Boston chegue, mas o Detroit também vem muito forte do lado da Conferência Leste. E você pega a temporada do Clippers, começa como um desastre anunciado, das
primeiras 27 rodadas, eles ganharam 6 e perderam 21. Então, você tá no play-in, já é quase que um título. O Garland, quando chega, ele encorpa o time. Eu acho que precisava de um cara com essas características. E o Kawhi é o Kawhi. Ele carrega o time e o time parece ter um ecossistema formado para ele jogar bem. É impressionante como o espaço que se abriu quando o Harden saiu fez o Kawhi evoluir muito. São muitas noites de 31 pontos, 35 pontos. Ele realmente vem jogando bem, mas eu acho que o Clippers passa, mas não muito pelos seus méritos, e mais pelos problemas que tem o Golden. Porque, beleza, o Curry voltou, o Gui evoluiu muito, o Gui teve várias noites com mais de 20 pontos, acho que alguma noite ele até bateu 30, se eu não me engano. Muitos rebotes, assistências, jogando bem. Ele é um excelente jogador e acho que pro jeito do Golden, ele se tornou um bom apoio pro Curry. O problema é essa sobrecarga no Curry. É bizarro, cara. Só tem ele. Não dá. Bom, o time até se montou bem, né? Com ele, com o Jimmy Butler. Mas o Curry teve muitas lesões. O Butler tá fora da temporada. Ainda tem bons apoios, mas falta alguém para dividir o peso com o Curry. O Al Horford é muito bom, eu gosto dele. Eu, como torço pro Celtics, tenho a obrigação de gostar dele. Mas já é um veterano. Eu não sei se ele vai ter ritmo para aguentar, por exemplo, um jogo mais pegado com o Suns numa possível próxima rodada de play-in. Ele é muito bom para rotação também, mas eu acho que o grande problema, entre aspas, seria o Porzingis, porque ele é um bom jogador e é óbvio que ele, estando em quadra, ele ajuda o time, ele não é nenhum peso para ninguém, não é um fardo, mas ele e o Curry não se encaixaram, eles praticamente não jogaram juntos. O Clippers e o Golden jogaram no domingo, se eu não me engano, à noite. Beleza, não é um jogo que dá para usar de muita referência, é a última rodada da temporada regular. Os Clippers jogaram muito tempo com os reservas, estavam sem o Kawhi. O Golden tentou ao máximo colocar o Porzingis e o Curry o mais tempo possível juntos. Né? O Steve Kerr falou isso numa entrevista antes, que eles precisavam se entrosar, se entender. Mas eu acho que o grande problema é que o jeito de jogar do Golden é muito específico. E um cara que chegou agora, por mais que pô, tem já uma bagagem, é difícil se adaptar a esse estilo de jogo, sabe? E praticamente só tem um excelente chutador, o melhor chutador da história, que é o Curry. E fica difícil para os outros jogadores acompanhar, sabe? O Gui chuta bem, não é a principal característica dele, mas até chuta bem, de acordo, assim, com a sua evolução e tal. Mas tá muito sobrecarregado em um cara. Tem um lance em específico que me marcou, eu não vou lembrar o período do jogo, mas o Porzingis tenta fazer uma parede pro Curry passar e arremessar. E o Curry aponta pro outro lado, como se estivesse ensinando uma criança a jogar, a fazer uma parede pela primeira vez, porque o Porzingis faz e o Curry fala, não, cara, é justamente o contrário, eu preciso da parede do outro lado. Porque até jogadas básicas, nesse estilo de jogo do Steven Kerr, que, claro, tem seu mérito, né? O cara é tetracampeão da NBA, não é à toa, né? Isso só como técnico, né? Ele também ganhou com o Bulls, eu não lembro exatamente o ano que ele estava, mas ele ganhou com o Jordan enquanto jogador, né? É um cara que entende de jogo, só que para quem está chegando agora nesse sistema totalmente diferente e revolucionário, alterou o basquete para sempre. Você vê cada vez mais times forçando bola de três porque compensa esse estilo de jogo, mas é muito difícil para alguém se adaptar assim. E o Curry não teve tempo com o Porzingis, eles em alguns momentos até batem cabeça, sabe? É meio esquisito de ver jogar. Mas eu aposto no Clippers principalmente por conta disso, pelos deméritos do Golden, a falta de tempo, o azar,
E claro que os Clippers também têm o seu mérito, seus bons jogadores. E na próxima rodada é curioso. Eu acho que se o Clippers passar do Golden, que é o que eu acho que vai acontecer, perde pro Suns. Mas eu acho que se o Golden passar do Clippers, acho que ganha do Suns, porque eu acho que o encaixe de jogo funciona mais do Golden contra o Suns do que contra o Clippers. É meio estranho, mas se você acompanha os jogos do Suns e do Golden, você vai ver que faz sentido. Mas independente de quem passar nessa chave entre o Golden, o Clippers e quem perder, né, no confronto do Portland e o Suns, vai vai ser eliminado por OKC, não tem jeito, o time está muito encaixado. Era mais para resumir esse play-in, ver quem vai pegar o San Antonio, quem vai pegar o OKC. Eu apostaria que o Clippers vai pegar o Clippers não, o Suns, ou o Clippers vão pegar o OKC e o San Antonio pode ser o Suns, provavelmente o Suns, eu acho. E do outro lado, eu já até esqueci meus palpites. Eu acho que o Magic vai pegar, vai passar em primeiro, né, ali contra o 76ers, pegando a sétima posição. E aí vai enfrentar o Boston. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante. E em último, eu apostaria no Hornets, cara. A menos que o Embiid volte, eu acho que o Hornets passa do 76ers numa segunda rodada. E eu acho muito difícil aguentar o Pistons, porque o time dos caras evoluiu muito, muito mesmo. É impressionante. Era mais isso, só para começar o canal, perder a vergonha.